como começar na arte digital? A Gabriela deixou esse comentário aqui e eu sinto que é um conteúdo introdutório que tem muito pouco no YouTube. Até tem alguns conteúdos mais específicos, mas acho que é tipo um manualzinho de como começar mesmo, sabe? Tipo, que tipo de equipamento precisa, quais são os melhores programas, esse tipo de coisa. Acho que tem pouco, beleza? Esse é um corte das lives. Eu faço live todo dia das 10h30 a 1h, de segunda a sexta, enquanto nós temos conteúdo de fim de semana. Aos domingos solto os cortes da live e aos sábados tem conteúdo de shorts, tá? Dá uma verificada aqui no canal. Quem estiver vendo meu conteúdo pela primeira vez, considere dar uma olhadinha. Além disso, tem a playlist do Mockstubro sobre fundamentos de desenho. Vale muito a pena dar uma checada. Mesmo ela sendo meio antiga, honestamente, o conteúdo lá tá muito bom. E como começar na arte digital? Gente, a gente precisa primeiro de equipamento. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é equipamento. Então, na arte, exclusivamente arte digital, tá? A gente não vai estar falando muito sobre tradicional. Na arte digital, a gente vai poder sim. Existe um limite que a gente pode desenhar com o nosso mouse. Só pra gente já não ficar enrolando, vamos direto. Existe um limite no que a gente pode desenhar com o nosso mouse. É possível fazer arte de qualidade com o mouse? Sim, só que é mais difícil e realizar os treinos vai ser bem difícil, principalmente a parte de memória muscular e confiança no traço. Porque eu sinto que mouse você fica muito refém de ferramentas de vetor, que são aquelas, tipo, parecidas com as do Illustrator, quem mexeu sabe. Que tem, tipo, anchor points, você vai mexendo, né? Acho que você fica um pouquinho refém disso aqui. E vai ter certos efeitos que vão ser muito difíceis pra você atingir só com o mouse, tá? O que de fato você vai ter que estar buscando no médio e longo prazo aí é investir numa mesinha. A mesinha, ela vai ter dois tipos de mesinha diferentes. As mesinhas sem display e as mesinhas com display. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem as mesinhas com tela e sem tela. As mesinhas sem tela são aquelas que o pessoal já conhece um pouquinho mais. Que tem os botãozinhos aqui, vem com uma canetinha. Geralmente elas são meio que parecidas com essa daqui. Tem uma estrutura parecida com isso aqui, tá? E as mesas com display são aquelas com tela, tá? Elas são um pouco mais caras. Vem em vários tamanhos. Algumas tem botão do lado, enfim. A questão delas é que elas funcionam como monitor. Elas têm as saídas aqui e conectam no seu PC. Enquanto essa daqui só tem USB. Beleza? As mesinhas sem display... Antes de eu falar das diferenças entre si, é importante destacar que essas duas aqui são questão de preferência e não de qualidade, tá? Tem artistas profissionais que estão trampando há anos e décadas que não conseguem se acostumar a desenhar com mesa com display. Isso aqui é muito importante pra gente saber, porque principalmente pra quem tá começando e não tá com grana pra investir nisso daqui, não vai botar dinheiro numa mesa com display porque geralmente ela é mais cara. Qual que é o rolê? Compra uma mesinha sem display pra você poder se acostumar e pega um modelo de entrada. Essas mesinhas sem display, elas são, via de regra, muito resistentes e duram anos. Elas podem ter muitas marcas de uso, sim, mas parar de funcionar, honestamente, nenhuma. Dessas mesinhas sem display, acho que pras duas, na verdade, a gente vai ter algumas marcas que são as queridinhas, né? A gente vai ter o Wacom, vai ter o Ruion, uma certa medida XP Pen, e algumas outras que são um pouquinho menos conhecidas, mas via de regra essas três aqui são, tipo, as mais fáceis de achar conteúdo sobre, e eu não vou entrar em mérito sobre, tipo, importação, porque eu também não sei falar disso, né? Algumas vai ter, tipo, tem estoque nacional, então tem algum tipo de suporte ao consumidor, mas dá uma olhada nisso daí com mais detalhe, dependendo da marca que você quiser, tá? As mesinhas sem display, elas são mais baratas, elas são muito boas pra introduzir você com arte digital. Vai ter uma exceção aqui, que é o iPad e os tablets, tá? iPad/tablets. Qual que é a diferença dele pros outros displays? É a portabilidade, tá? Essa é a diferença. Tem alguns tablets Android também, mas sinceramente eu não tô acompanhando muito, não. Eu sei que tem muito aplicativo Android novo aí que funciona super bem. E a vantagem dessa daqui é portabilidade. Essa é a única vantagem. Se você é uma pessoa que viaja muito, não para quieto, e realmente precisa dessa portabilidade, aí de fato pensar num iPad ou num tablet é bom. Mas honestamente, eu comprei um iPad pensando que eu ia utilizar mais essa questão da portabilidade, até eu perceber que eu não uso pra porra nenhuma. E daí, eventualmente, tem as limitações técnicas de um tablet começou a tornar um pouquinho impossível trabalhar e eu precisei investir numa display. Tem esses três tipos, beleza? Pra quem tá começando, essa daqui é o rolê, tá? Se você é muito rico
e tá com muita grana pra jogar fora, investe numa display. Daí beleza. Display também tem suas especificidades, tipo, tem resolução, essas coisas. Algumas vão ter aquela questão de níveis de pressão, que você vai ter que dar uma olhada, mas hoje em dia não é um negócio que importa mais tanto, tá? Antigamente, a gente ia ver essas mesas sem display sendo anunciadas com, tipo, 1024 níveis de pressão, aí depois, tipo, 2048 níveis de pressão. Hoje em dia tá, tipo, em 16 mil e poucos. Gente, honestamente, depois dos mil e pouco, ninguém sente diferença, tá? Só se você vê alguma mesa, tipo, um modelo muito antigo, aí sim, você vai sentir uma diferença porque a pressão fica um pouquinho imprecisa. Mas de 2 mil pra, tipo, 16 mil, a diferença é nenhuma. A diferença é meio que nula, tá? Quais mesas evitar? Honestamente, nas mesas sem display não tem muito erro. A única que eu falo é pro pessoal evitar mesas muito pequenas, tá? Tem algumas mesinhas que, de fato, elas são, tipo... Se eu não me engano, tem uma que tem 3 botãozinhos aqui, ela é do tamanho de uma tela de celular. Essas daqui não é muito legal, tá? Por que essas daqui não são muito legal? Isso aqui vai emendar junto com desenhar no celular, tá? Esse aqui foi um que eu não considerei. Celular. Essas partilham do mesmo problema. É possível desenhar nessas duas? Super. Beleza? Dá pra produzir arte de qualidade com essas duas? Super. É de boa? Não. Desenhar no celular vai depender de desenhar no dedo. É super desconfortável. As mesinhas pequenas têm o tamanho de uma tela de celular, então vai impossibilitar você fazer linhas maiores. Então, tipo, você vai ter que dar, tipo, muito zoom out pra poder fazer uma linha bem grande. E daí, tipo... É um workflow que é um pouco estranho, tá? Dá pra contornar? Dá. E daí, essas pequenininhas tendem a ser um pouquinho mais baratas, sabe? Mas não acho que vale a pena. Pessoalmente, inclusive o chat falou bastante aí, a One by Wacom é a queridinha, tá? Você tá começando na arte digital, precisa de um modelo que você não vai jogar muito dinheiro fora? One by Wacom é a queridinha da galera. E eu concordo, ela é muito boa. Eu venho de uma Bambu Pad. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar. É uma antiguinha. Não é tão anciã quanto outras por aí, mas... ela tá escrito tipo bambu aqui. Tinha canetinha. Eu venho dessa. Passei por uma Wacom, aquela que tinha 4 botões em cima. A galera que já pesquisa modelo sabe qual que é. Não a que tinha os botões dos lados, a que tem os botões centralizados aqui, ó. Eu troquei pra essa. Um pouco depois eu peguei um iPad. E daí as limitações, tipo, técnicas do iPad começaram a, tipo, impedir a qualidade do desenho que eu tava fazendo. E daí eu precisei investir numa display. Meu iPad também começou a encher o armazenamento e o Procreate começou a travar. E daí eu comecei a investir numa display. Hoje eu uso uma Ruion Canvas 22 Plus. Esse é o modelo que eu uso, aquele sem botão do lado. Ruion, essa marca aqui. Canvas 22 Plus. Só pra vocês saberem as mesas das quais eu já passei, tá? Passei por essas daqui. Ok, supondo que você agora já decidiu qual desses aqui você vai pegar, a gente vai ter a partir de software, tá? A gente tem hardware, que a gente já falou agora. Foi essa parte aqui. Hardware. Que é essa parte de equipamento. E agora vai ter a parte de software, tá? Óbvio, se você tá trabalhando num tablet Android ou num iPad, isso aqui vai mudar um pouquinho porque a sua disponibilidade de aplicativos é um pouco diferente. iPad, via de regra, é o Procreate, tá? Tem alguns outros aplicativos, mas via de regra é o Procreate. É um aplicativo muito agradável, tem funções muito boas, muito bem organizado. Via de regra é o Procreate, tá? Se você tá trabalhando com Android, eu sei que tem o aplicativo do Clip Studio pro Android. Eu não sei o quão bom ele é. Eu sei que tem, ó, CSP, Clip Studio Paint. Eu sei que agora tem o Krita pra Android também, não tem? O pessoal tava falando aí no chat. Eu sei que também tem alguns aplicativos da Adobe, mas eu não acho que eles são tão bons. E também tem o Ibis, né? O pessoal usa bastante. O Ibis tem algumas outras questões ali, que é tipo os brushes pagos, essas coisas. Infinity Painter também é bom, né? Tem Infinity Painter. Enfim. Mas é meio que isso, tá? O Procreate é pago. Fica o aviso. O Clip Studio tem sistema de assinatura. O Krita é free. E o Ibis tem algumas funcionalidades pagas. Agora, para Windows, a gente vai dividir aqui entre aplicativos. Nossa. Para Windows, a gente vai ter aplicativos gratuitos e aplicativos pagos, tá? Dentro dos aplicativos gratuitos, a gente vai ter também o Krita. A gente vai ter Medbang e Firealpaca. A gente vai ter Paint Tool Sai.
que mais que tem de programa de arte gratuito? Tem o GIMP, né? Alguém... Não, Paint não, Paint não. Vamos botar aqui o GIMP. O GIMP é open source, eu sei que dá pra fazer bastante coisa com o GIMP. Tá? Dentre esse aqui, esses dois, eu botei esses dois juntos porque a interface dos dois é idêntica. A diferença é que o Fire Alpaca tem coisas pra animação e o Mad Bang tem coisas pra comic ou mangá. Vou colocar aqui. HQ. Essa é a única diferença. E o Mad Bang tem modo noturno, né? Ele é a interface só modo escuro, né? Esse aqui, pra mim, é o maior beginner friendly, né? Tipo, amigável. Por quê? A interface dele é muito simplificada. Ele tem a estrutura que você vai encontrar em todos os programas de desenho, mas vai faltar, assim, algumas questões de refino ali pra acabamento, algumas ferramentas mais robustas pra fazer ilustração. É um bom programa pra quem tá começando. Eu comecei e fiz muito desenho no Mad Bang e no Fire Alpaca, eu ficava alternando entre os dois. Eu vi que ele recebeu, acho que se não me engano o Fire Alpaca foi descontinuado. Não, o Alpaca Douga, que é uma função do Fire Alpaca, foi descontinuado. Mas enfim. É um aplicativo muito bom pra quem tá começando. É um aplicativo muito bom pra quem, de fato, tem muita dificuldade em entender a interface de um aplicativo de desenho. Se você conseguir aprender a se localizar no Mad Bang e no Fire Alpaca, honestamente, você consegue se localizar em outros programas. Porque a interface de alguns outros, por exemplo, eu tô usando o Clip Studio nesse momento, que eu vou falar dele já já. A interface dele é mais difícil. A gente vai olhar aqui, tem um monte de menu, tem um monte de slider, tipo, tem um monte de coisa aqui. É uma interface que é mais difícil de entender o que tá acontecendo, tá? Enquanto, se você quiser começar, esse aqui é o meu favoritinho, tá? Dá pra desenhar bem de boa nele por bastante tempo. Eventualmente você vai precisar de algumas funcionalidades de acabamento. Mas esse aqui é o queridinho. Agora, o queridinho da galera. Se você quer, tipo... Você quer, tipo, um programa... Fala assim, não. Hold my beer. Eu possuo o conhecimento, tá ligado? Eu tô disposto a dissecar a interface desse programa. O Krita é muito bom. O Krita tem recebido atualização atrás de atualização. E a qualidade do programa tem melhorado cada vez mais. E honestamente, todo mundo tá testando o Krita, tá amando o programa. Todo mundo do chat aqui fala muito. O critismo cultural está em alta, tá? O programa importa brush do Photoshop. Tem recebido features cada vez mais. O Krita é uma seita. Aí, ó. Meu chat já tá como? O Krita é uma seita. É o queridinho da galera. É um programa muito completo. Eu tive alguns problemas na época de conseguir fazer rodar. Eu tive alguns problemas de hardware, não consegui fazer ele rodar direito no meu PC. Mas como é gratuito, literalmente não custa nada tentar. Beleza? Eu também confesso que fiquei um pouquinho confuso com a interface dele quando eu tentei, então não vou poder falar especificamente dele, tá? Eu vou falar de coisas mais gerais daqui a pouco sobre a interface de programa. Também tem o Paint Tool Sai. Honestamente, eu não gosto muito do Paint Tool Sai, tá? A galera que usa o Paint Tool Sai hoje, eu sinto que é uma galera que aprendeu a desenhar com o Paint Tool Sai e não larga a mão. Eu acho que é um programa um pouco limitado. Principalmente na parte de brush, eu acho a engine de brush dele super limitada. Eu não sei se adicionaram um grid de perspectiva. Eu sei que atualmente tá no Paint Tool Sai 2, não é? Que tem mais coisas. Mas eu não sou fã. O GIMP, eu acho ele mais confuso ainda. Eu acho a interface dele ainda mais confusa que a do Krita. Que a janela dele fica voando em volta. Alguém achou que seria uma boa ideia. Não gosto muito também, tá? Mas, de novo, esses programas são gratuitos. Vai lá e testa, sabe? Baixa, testa, vê se funciona. Beleza? Eu também tive muito problema com configurar a pressão no GIMP, tá? Vale avisar que quando você comprar uma mesinha, ela vai precisar de um driver que você vai baixar no site da marca, tá? Ela precisa disso aqui pra funcionar. Você vai ter um programinha ali da marca rodando no seu computador quase que sempre. Quanto aos pagos, acho que aqui, ó, Photoshop, né? Clip Studio, que é o que eu tô usando agora. Eu tenho os dois, tá? Mas eu tenho por razões diferentes. Tá, ó. Esses dois aqui são os queridinhos. Porque sim. O Photoshop é um programa de edição de foto da Adobe. Que, conforme o tempo foi passando, ele foi adicionando cada vez mais funções de pintura digital. Ele não é um programa que foi feito voltado pra isso fundamentalmente, enquanto o Clip Studio foi. Isso tem algumas diferenças no tipo de coisa que tá nos rumos da empresa pra ser adicionado. O Photoshop, ele funciona num tipo de assinatura mensal e, sinceramente, é bem salgado. Se você não for estudante, fica bem caro. O Clip Studio, ele tem assinatura one time
mas ela tem algumas entrelinhas. Tem anual. E tem um mensal também que é bem baratinho, que dá pra pegar. Acho que se não me engano é tipo $2, alguma coisa assim. E também divide entre o plano Pro e o plano X. É uma confusão danada, ainda mais agora que eles estão. Eles estão mexendo nisso aqui, tipo, todo mês quase. Então, não leva o que eu tô falando aqui, tipo, muito a sério, tá? Eles podem mudar isso aqui a qualquer momento e dar um bafafá danado, tá? No momento o Clip Studio tá na 3.0 já. Vocês podem ver aqui em cima eu tenho a versão X, porque eu uso as coisas de animação. R$300, exatamente. Se você quer a ferramenta que é padrão da indústria, que tem mais conteúdo organizado sobre, que o pessoal já tá mais acostumado a usar e que você vai achar mais conteúdo informativo sobre, é o Photoshop. Photoshop é padrão da indústria. Mesmo não sendo o menor ou melhor, honestamente, você vai ter que instalar alguns plugins se você quiser realmente extrair tudo do programa. É o que o pessoal. É uma situação parecida com o Page to Sai, tá? O pessoal aprendeu a desenhar no Photoshop e não larga a mão. O pessoal não larga o osso, tá? É o melhor? Não sei dizer. Mas é um dos, né? Tá aí. Você quer aprender a desenhar no padrão, assim, do rolê? É Photoshop. Não tem muito como fugir disso, não. E você vai ter que assinar Adobe Cloud, que sai mais barato. Enquanto o Clip Studio. Honestamente, o Clip Studio tem alguns problemas de comunicação da empresa com a comunidade. O Clip Studio ele é um programa japonês, se eu não me engano, e a maioria do pessoal que trabalha dentro da parte de desenvolvimento do Clip Studio a galera que trabalha dentro do desenvolvimento do Clip Studio é do Japão, e muito da comunicação deles é um negócio que é um pouco difícil de entender, por uma barreira linguística mesmo. Eu já mandei feedback sobre features que eu gostaria que fossem adicionados e sobre problemas técnicos que eu tive com o programa. E deu pra perceber que as mensagens que eu recebi são meio, tipo, traduzidas por Google Tradutor, sabe? É um pouquinho difícil de entender. Isso é um pouco estranho, porque a comunicação da empresa acaba sendo mais confusa. E no longo prazo isso pode se tornar um problema. Mas o Clip Studio, ele aceita os pincéis do Procreate. Do Procreate não, do Photoshop. O pessoal usa bastante Clip Studio, tá? É um programa muito bom, é um programa muito completo. A maioria dos features que tem no Photoshop estão no Clip Studio e os que não estão sendo adicionados, estão nos planos para ser adicionados. E honestamente, se for para escolher um agora para você começar, eu sou mais inclinado a você aprender o Clip Studio. Ah, Mox, mas eu já aprendi Photoshop, vale a pena migrar pro Clip Studio? Aí não, aí não. Se você já usa o Photoshop, não migra pro Clip Studio não. Aí é B.O. Tô com grana pra investir, qual dos dois eu pego? Sou mais fã do Clip. Qual dos dois eu pego pra aprender? Sou mais fã do Clip. Já uso o Photoshop, vale a pena mudar pro Clip? Não. Tá? Essa é a posição geral. Não tenho grana, vai de Krita. Nunca abri um programa de edição de imagem na minha vida. Abre o Medbank. Depende do nicho também. Vai ter alguns pormenores ali, tipo. Como eu disse, o Photoshop tem alguns features de edição de imagem que são mais refinados que o do Clip. Enquanto o Clip ele tem uns negócios mais de linha, tem uns features pra comic, tem uns negócios de animação ali. Sabe, tem pequenas diferenças. E acho que se for... eu não consigo comentar elas aqui agora, tipo, fácil assim também. Porque eu também não uso muito o Photoshop. Eu tenho o Photoshop, mas eu uso mais os outros programas da Adobe. Uso muito Illustrator, uso muito Premiere. Uso um tanto After. O clipe ficou caro. Então. O clipe direto entra em promoção de 50%. Principalmente fim de ano. Então, a questão é a seguinte. Seu PC tanca e você não liga pra uma interface bem complicadinha, Krita. Nunca abriu um programa de edição na vida e tá assustado com a interface do Krita? Vai de Medbang. Tem dinheiro? Vai de Clip Studio. Já usou os outros programas da Adobe? Vai de Photoshop. Quer usar o Photoshop, mas acha que deveria migrar pro Clip Studio? Não faz isso. Essa é a pipeline, tá? Por que você não recomendou o Illustrator? O Illustrator tem uma função diferente. Ele é feito pra ilustração vetorial. E ilustração vetorial é um negócio que vai ter outros programas pra isso. E acho que nenhum desses é muito bom, mas tem alguns features sobre isso. A gente pode comentar melhor depois, né? Tipo, pra galera que faz logo, a galera mais do design, faz aqueles panfletos, precisa de diagramação, esse tipo de coisa, aí sim vai usar o Illustrator ou, tipo... Tem algumas outras ferramentas, não tem? Tipo, é o Inkspace, não é? Tem algumas outras ferramentas pra vetor, né? Eu comentei sobre vetor mais cedo quando tava falando sobre desenhar no mouse, né?
Mas daí, acho que a questão é mais voltada pra ilustração digital. Aqui, ó, desenho digital. Então daí, essa parte de, pô, fazer logo, né? Essa parte mais, tipo, da ilustração vetorial mesmo, talvez não seja muito o rolê a ser falado agora, tá? Via de regra é Illustrator que o pessoal usa, tá? A diferença desses aplicativos, vale a pena mencionar isso aqui, tá? É porque o nome Illustrator engana muito, tá? A diferença de vetor e bitmap, tudo que eu comentei até agora trabalha com bitmap. O que é bitmap? Basicamente são os pixels, tá? Pra não complicar muito. Então, tá vendo que eu tô dando zoom aqui e eu vejo os quadradinhos? Esses aqui são os pixels da imagem. Qual que é a diferença de vetor e bitmap? Vetor é um tipo de imagem que você pode redimensionar, dar zoom, torcer, fazer o caralho, e ela não perde a resolução. Pô, Mox, isso aqui é insano. Eu deveria estar desenhando no Illustrator. Não. Fazer certas técnicas em vetor é semi-impossível. Semi-impossível. Tipo, vai deixar seu PC muito lagado. Textura é muito difícil de fazer. Essa parte mais detalhada, fazer retrato, sabe? Esse tipo de coisa é muito, muito, muito difícil de fazer em vetor, tá? A ponto de ser, tipo, um nicho mais específico que outras pessoas trabalham. Tipo, aquele tipo de ilustração corporativa, sabe? Que a gente vê... Sabe aquelas figuras que é, tipo, sem rosto, com um cabelão exagerado e os bração, sabe? Que a gente vê por aí, tipo, aplicativo de banco. Isso aqui é feito em um programa de vetor, geralmente, tá? Porque daí pode ser redimensionado, é mais fácil de animar também, porque você vai só, tipo, alternando os vetor, tá? Daí aqui vai ser o Illustrator. Via de regra, o Illustrator. E daí também já usa junto o resto do pacote Adobe, que funciona muito bem. Não tão bem assim. E daí sim, você corre atrás disso aqui. E vale dizer que pra esse tipo de coisa é mais fácil usar o mouse, tá? Se é isso aqui que você quer fazer, aí é mais fácil usar o mouse, sim. Muita coisa do Illustrator é, tipo, 1000 vezes mais fácil usar o mouse. Justamente por mexer com vetor. Você vai só aprender a mexer um pouquinho com aquela ferramenta de Anchor Point, né? Que é mais ou menos assim. Mas você vai mexendo com esses pontinhos, sabe? Ao invés de fato fazer as linhas, você vai, tipo, você vai meio que clicando e arrastando pra você controlar esses pontos. Tá, e agora com o software escolhido, supondo que a gente já conseguiu escolher algum desses aqui, vão ter certas coisas que vão ser meio que universais dentro desses programas, tá? E que você pode observar se elas estão em outros programas que eu não citei aqui para ver se esses programas prestam, pra dizer o mínimo. E uma dessas coisas é a questão de camadas. Programas de desenho digital, de modo geral, vão funcionar com camadas. E camada é essa abinha aqui que vocês estão vendo aqui. Que eu tô criando várias aqui. Essencialmente, é como se a gente pegasse várias imagens transparentes e fosse colocando uma em cima da outra. A gente tem, tipo, como se tivesse essa daqui e essa daqui. E se a gente juntasse, o resultado dá isso daqui. Permite a gente manipular elas individualmente, fazer uma infinidade de efeitos e criar esse tipo de hierarquia pra gente poder fazer coisas, por exemplo, fazer uma linha e daí a gente pinta dentro de uma camada por baixo. E daí a gente pode criar uma camada que tá anexa a ela, pra gente poder pintar só dentro dela, né? E a linha não sair. Esses são o tipo de ferramentas que funcionam com as camadas que, honestamente, você vai ter que procurar. Elas estão em todos os programas nos quais eu citei. Mas se você for se aventurar em algum programa dos quais eu não citei, tenta ver se esse tipo de coisa existe, tá? Além disso, tem ferramentas de brush, né? Pra você poder fazer o desenho, né? Tem um círculo cromático. Eu sei que tem alguns programas mais básicos de desenho que não tem círculo cromático, tem só, tipo, paletas, né? Específicas. O teu triângulo é um plus, né? Isso aqui é preferência só. De modo geral é preferência. Mas poder trocar entre esses dois é muito bom. Coisa que o Clip Studio pode fazer, mas eu não sei se todos os programas podem fazer. E vão ter algumas coisas que são específicas do Clip Studio. Por exemplo, essa abinha aqui que eu tô com o mouse agora, que é de propriedades de layer. Isso aqui é, tipo, específico do Clip Studio. Essas aqui são ferramentas de alinhamento, que também são específicas do Clip Studio, mas também tem no Photoshop. Isso aqui é pra animação. Essas aqui são outras coisas do Clip Studio. Isso aqui são coisas específicas. Aqui é uma abinha de navegação também. Pode estar presente em alguns outros programas. Mas, de modo geral, o que você tem que estar procurando que existe num programa é pincéis,
De preferência que você consiga importar e adicionar pincéis novos, para além dos que estão disponíveis, para você poder trabalhar com mais textura, com mais ferramentas, com uma gama maior de ferramentas, tá? Aqui embaixo tem todos os meus pincéis, né? Essa aba maior aqui são grupos de pincéis, enquanto aqui são os pincéis em si, que eu posso ir trocando, tá? E com alguns parâmetros que eu posso estar brincando dentro deles mesmos, tá? E o que o Clip Studio faz é que todas essas ferramentas são ferramentas para desenho, mas elas só são, tipo, organizacionais. Então, tipo, essa daqui chama Pen, essa daqui chama Pencil, essa daqui chama Brush. Elas fazem a mesma coisa. Você pode colocar essas pastas dentro de outras, mas essencialmente elas fazem a mesma coisa. Isso aqui é uma especificidade do Clip Studio, ajuda muito na galera que trampa com mais animação, né? Daí tem, tipo, um pacote de brush pra rascunho, tem um pacote de brush pra passar limpo, um pacote de brush pra pintar. Fora isso, aqui em cima, vai ter essa aba de window, que é muito importante você dar uma olhada nos seus programas, pra você saber se não tem nada que tá escondido. Não tá aparecendo aqui pra vocês, mas a maioria dos programas vai ter essa aba aqui em cima. O Clip Studio tem muita coisa aqui que você pode, tipo, ignorar. Honestamente, a maioria dos detalhes aqui de cima você vai usar muito ocasionalmente. Você pode ignorar a maioria. Eu comecei a usar só recentemente. Funções de régua, como régua de perspectiva, é sempre bom ter, né? Tem alguns programas que não tem, eu acho importante ter, principalmente quando você for começar a fazer seus estudos de perspectiva. É bom saber como funciona. Tem régua de simetria também, pra desenhar igual dos dois lados. Acho importante também, pra gente poder estar brincando com efeitos maiores. Mas, de modo geral, programas de desenho sempre vão ter esse tipo de estrutura. Vai ter uma ferramenta que desenha, vai ter uma ferramenta que apaga, né? No caso aqui a gente tem a borracha, mas eu meio que trabalho deixando meu brush transparente aqui, né? É assim que eu apago as coisas. Vai ter uma ferramenta que desenha, uma ferramenta que apaga, vai ter uma ferramenta pra adicionar camadas uma em cima da outra e uma ferramenta pra escolher cor. Creio que é esse o básico que você precisa estar entendendo. Tem as cores secundárias, né? Alguns programas vão ter, né? Pra você poder selecionar duas cores e ter duas cores na paleta. Mas alguns brushes vão brincar com isso. Por exemplo, tem um brush de neon aqui que ele pega as duas cores, né? Mas isso é algo, tipo, bem específico. Aqui, ó. Ele usa minha primeira cor pra fazer a linha de fora e a segunda cor pra fazer a linha de dentro. Se eu pegar isso aqui e isso aqui, eu posso fazer uma linha de neon. Enfim, isso aqui é um pouquinho específico. Mas, de modo geral, é assim que funciona, tá? Vai ter os modos de camada. Esse é um tipo de conteúdo que... essa guiazinha aqui escrito normal... E alguns programas vão ter isso, outros não. Honestamente, se você for escolher algum programa pra você aprender, escolha um programa que tenha isso. Alguns não vão ter alguns modos desse aqui, mas eles têm funções específicas que você vai aprender ao longo do tempo. Mas de modo geral, eles estão divididos em escurecer, clarear, mexer com coisas específicas da cor e fazer alguns outros efeitos mais específicos. Esse tipo de camada mexe em como que o programa tá interpretando as cores. Lembra que eu falei que as camadas são, tipo, imagens que estão se sobrepondo uma em cima da outra? Mudar o tipo de camada quer dizer mudar como o programa tá entendendo essa cor. Então, eu falei agora há pouco que o Multiply sempre escurece. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e criar uma camada nova e colocar aqui Multiply, e quiser riscar com algum brush, ó. Ah, tá muito escuro. Vai perceber aqui que ele tá escurecendo? Se eu trocar isso aqui pra normal, ele só sobrepõe. Essa é a diferença, tá? Vai ter alguns outros modos, como adicionar faz ficar claro. Overlay salva sua vida. Ele faz dar uma harmonizada nas cores. E esses vão funcionar de maneiras mais específicas que, sinceramente, você vai aprender com o tempo. Creio que o que eu tinha pra falar sobre arte digital é isso. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, fazer a coisa toda, deixar like, ligar o sininho. Entra no nosso Discord, se puder, lá é onde eu organizo os feedbacks de desenho, onde eu aviso quando a gente tá em live. Eu tô online todos os dias, das 10h30 a 1h, e as lives ficam salvas aqui no canal. Muitíssimo obrigado pelo apoio, muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo corte ou outro conteúdo que será veiculado aqui no canal. Um beijo e bons desenhos.